Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos das prisões em espécie, agora tratando da prisão preventiva, uma das ferramentas, a gente pode chamar de armas mais utilizadas pelo Estado para garantia, na verdade para privação da liberdade do investigado, do réu, para fim de garantir o interesse ali do processo, o interesse do Estado. O que nos assusta, na verdade, são os números aqui que a gente precisa trazer para vocês, apresentar para vocês. Hoje o sistema penitenciário brasileiro, ele infelizmente conta com mais de 800 mil presos, Os dados colhidos e apresentados pelo CNJ no meio de 2019, a última contagem que foi apresentada à sociedade, superamos a marca assustadora de 812 mil presos. E 40% disso são presos provisórios. Então a gente chega à conclusão de que no Brasil hoje existem mais de 300 mil presos provisórios, o que obviamente sobrecarrega todo o sistema carcerário, o que traz consigo uma série de problemas, como essas rebeliões que a gente tem lamentado por assistir, com a presença de facções criminosas, de organizações criminosas dentro dos presídios, o que acaba tomando muitas vidas nesse contexto. Então é algo que a gente precisa sim parar para analisar, parar para refletir, não só juridicamente, mas também filosoficamente, sobre as questões humanitárias que nós estamos inseridos. Então isso hoje se apresenta para a gente como algo que é de extrema relevância para pôr na mesa de debate, tanto academicamente, quanto nos gabinetes dos magistrados, porque a gente não pode permitir, conforme foi apresentado pelo DEPEN, que esse índice, que essa estatística de aumento progressivo do número de presos continue na faixa de 8% a quase 9% ao ano. Então a expectativa é de um acréscimo, um aumento dessa superlotação e desses problemas, obviamente, se nós permitirmos que isso continue. Então foi pensando nisso que essa reforma também tratou dessas questões sobre as medidas cautelares, especialmente sobre a prisão, tornando hoje a prisão preventiva uma das mais difíceis prisões para se decretar, porque o número de itens que devem constar numa decisão que decreta uma prisão preventiva hoje precisa ser muito grande, precisa atender a todos aqueles pressupostos gerais que nós apresentamos no início do nosso curso, além dos pressupostos e requisitos específicos previstos no artigo 312, 313, 314 do Código de Processo Penal. Então eu apresento esses números aqui a vocês, aqui fica registrado que ainda temos 360 mil mandados de prisão em aberto, o que ainda agrava ainda mais essa situação. Mas eu deixo registrado algo para vocês que é um sentimento, um sentimento ainda que precisa ser acompanhado do movimento jurisprudencial que vai nascer a partir de agora com a entrada em vigor do pacote anticrime, mas o que se apresenta hoje é uma nova prisão preventiva. A necessidade de nova fundamentação, a necessidade de novo reexame. Então é preciso que, como a lei processual penal ela tem aplicabilidade imediata, a nossa crença, o nosso sentimento é de que todas as prisões preventivas decretadas nesse momento precisam ser reexaminadas. Até porque a gente vai ver, surgiram aqui algumas imposições legais para o reexame da prisão preventiva. Mas vamos lá aos fundamentos legais. O artigo 311, 312, 313, 315 e 316 do Código de Processo Penal foram alterados pelo pacote anticrime, pela lei anticrime. Então, olha só a redação nova do 311 aí na tela para vocês. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva
decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Continuando na tela, artigo 312, com nova redação, a prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Você já percebe aqui esse novo item, né, que a gente vai analisar bem detalhadamente. O parágrafo 1º 312 não sofreu alteração. O parágrafo 2º do 312 com a seguinte redação na tela: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos, contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida adotada. Continua na tela 313, parágrafo 1º não sofreu alteração. Parágrafo 2º, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Essa é a nova redação, portanto, dos artigos 311, 312 e 313, apresentados pela nova lei anticrime. Então vamos aos pontos relevantes da prisão preventiva, né, começando pela comparação aqui com a prisão temporária no que concerne ao prazo. A prisão temporária, ela tem, como nós apresentamos, um prazo pré-estabelecido na legislação. Nós vimos que 5 dias podem ser prorrogados por mais 5 dias e, no caso de crimes hediondos, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. E vimos também que o juiz precisa dar uma decisão de prorrogação, né, reiterando ali aqueles fundamentos e a necessidade daquela prisão, não podendo, como nós colocamos e reforçamos, dar uma decisão decretando a prisão temporária por 10 dias, por exemplo, ou 7 dias. Ele pode dar por 5 dias e, antes de encerrar aquele prazo, ele dá uma nova decisão, né, renovando, prorrogando, melhor dizendo, aquela prisão, tá? Então, comparando já com a prisão preventiva, ela não tem um prazo pré-estabelecido na legislação, pré-fixado na legislação, mas após essa reforma, foram apresentadas necessidades de reexame obrigatório e periódico, né, de todas as medidas cautelares e esse específico para a prisão preventiva, que é o previsto no 315 do Código de Processo Penal. Vou pôr na tela aí para vocês o artigo 315, parágrafo único, diz que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Além dessa, voltando aqui, que isso é importantíssimo, além dessa previsão do 315, há aquela previsão que nós vimos lá do artigo 3º, 3C, o novo, com nova redação, que prevê que, encerrada a competência ali do juiz das garantias com o recebimento da denúncia, se tivesse sido decretada uma prisão preventiva ou outra medida cautelar ali na fase pré-processual, na fase investigativa, o juiz da instrução terá 10 dias para reexaminar obrigatoriamente essa medida cautelar decretada e, se for o caso, revisar a prisão preventiva decretada. Então nós temos aqui com a reforma 2 prazos de reexame que precisam ser vistos como prazo da prisão preventiva, não como prazo pré-estabelecido na lei, mas esse prazo de 90 dias e esse prazo de 10 dias são prazos que tornam a prisão preventiva agora uma prisão limitada, ou pelo menos os seus argumentos, a sua fundamentação, ela se torna limitada no tempo.
diferente de como era antes, que nós víamos prisões decretadas no início ali, pessoas que eram presas em flagrante e tinham o seu flagrante convertido em preventiva na audiência de custódia e ficavam presos durante todo o processo, né? São vários casos emblemáticos aí que a gente pode acompanhar. Pessoas que ficam presas 2, 3, 4 anos com o processo ainda tramitando e depois que o processo se encerra, com a sentença condenatória, só faz ali a detração penal, computando aquele tempo que ele ficou preso, abatendo da pena, mas ele segue preso agora para cumprir a pena. Isso era, obviamente, um absurdo, porque essa prisão preventiva ela estava ilimitada no tempo e ela era acompanhada aí pelo trâmite vagaroso ou célere do processo da ação penal que estava tramitando. Agora, o detalhe é o seguinte: 2 prazos que podem transformar essa prisão preventiva em uma prisão ilegal. Após o recebimento da denúncia, o juiz da instrução tem que reexaminar em 10 dias. Então, ele tem que apresentar obrigatoriamente uma nova decisão judicial, mantendo ou revogando aquela prisão decretada no juízo de garantias. E após isso, se ele mantiver essa decisão dos 10 dias, em 90 dias ele terá obrigatoriamente que dar uma nova decisão para decidir se ele mantém aquela prisão, se aqueles argumentos eles permanecem, se os fundamentos eles permanecem para legitimar a manutenção daquela prisão ou se ele precisa revogá-la. Sob pena, conforme está descrito no artigo 315, sob pena de tornar-se uma prisão ilegal, né? No caso de prisão ilegal, nós vamos ver mais lá na frente, prisão ilegal é combatida com relaxamento, pedido de relaxamento da prisão. Então, esse é um ponto importantíssimo que veio com a reforma, tá? Além desse reexame dos 10 dias e dos 90 dias, nós já tínhamos na legislação a necessidade de reexame em caso de sentença condenatória recorrível e em caso de sentença de pronúncia. Aqui são 2 situações muito comuns, muito corriqueiras no nosso sistema processual penal, né, que antigamente se dizia assim, qual era a lógica antes da reforma de 2011, né, que trouxe esse sistema de medidas cautelares? A lógica era a seguinte: se ele ficou preso, se ele respondeu o processo preso, a sentença condenatória deveria mantê-lo preso. Se ele respondeu ali a primeira fase do tribunal do júri preso, na sentença de pronúncia ele deveria ficar preso. Isso não existe mais, desde 2011, que tem essa necessidade de fundamentação da manutenção ou da revogação dessa prisão decretada durante o processo ou durante a investigação. Se você pegar aqui, vou pôr na tela aí para vocês, 387, parágrafo 1º. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta, tá? Aí na tela agora também, 413, parágrafo 3º, que diz que o juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 deste Código. Volta aqui para mim. Então agora nós temos previsões de reexame obrigatório que, se não forem realizados, tornará essa prisão ilegal, tá bom? Então essa é uma novidade do prazo para considerar válida e legítima a prisão preventiva, tá? Especialmente após a reforma
da lei anticrime. Tranquilo? Qualquer dúvida, repito a vocês, podem ir lá no nosso Instagram, @aurineibrito, ou no nosso Facebook, Professor Aurinei Brito, e mande sua dúvida para a gente, que a gente vai batendo papo, vai conversando e vai resolvendo essas situações que ficarem pendentes aí do entendimento, da compreensão da matéria. Vamos ao próximo tópico do nosso material de apoio: fundamentação e hipóteses de cabimento da prisão. Na tela aí para vocês, artigo 315, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que 1. Limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Isso nós já vimos em vídeos anteriores, apenas reforçando aqui. Inciso 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Limitar-se a invocar precedente enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O artigo 316 caput, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobvierem as razões que a justifiquem. Esses são os dispositivos alterados pela lei anticrime, que especialmente aqui no 315 trouxeram, como nós já falamos em vídeos anteriores, e nós prometemos voltar aqui para tratar especificamente dentro da prisão preventiva, trouxeram o que é a fundamentação idônea para essa legitimação de uma prisão preventiva. E sabe essa questão do reexame de 90 em 90 dias no prazo de 10 dias, e agora reforçado por esse caput do artigo 316 aqui, é o reconhecimento de que o tempo, ele é o senhor de todas as coisas com relação à fundamentação dessa prisão. É possível que, com o passar do tempo, aquela argumentação trazida para fundamentar, para legitimar aquela prisão preventiva 90 dias atrás, não subsista mais. Então, a contemporaneidade, a ideia de que os fatos apontados nos argumentos que fundamentam aquela prisão são novos e são atuais, é uma necessidade trazida pela nova legislação, embora já estivesse reconhecida na jurisprudência dos tribunais superiores. E é sobre isso que nós vamos aprofundar na nossa próxima aula. Até daqui a pouco.